Isso que você está dizendo é importante pelo seguinte, porque eu acho que no Brasil ainda não existe uma política pública sobre a questão das violências nas escolas. Eu acho que o GDF, isso que você está falando, encomendou para a Hitler esse diagnóstico, porque você não pode pensar em política pública se você não tem diagnóstico, se você não souber o que está acontecendo. Uma coisa é o que você acha, outra coisa é você saber exatamente como se dá, desvendando o que acontece, desvendando esse mundo tão escondido, na verdade, que é a escola. Então, dentro disso, é muito interessante o que você está dizendo, porque eu acho que, efetivamente, o GDF está fazendo, tem várias atividades dentro da Secretaria de Educação, tem um grupo que está tratando dessa questão das violências nas escolas, e está servindo um pouco piloto, eu espero, para o Brasil, como local onde coisas podem acontecer. Várias delas, quer dizer, saiu um manual também sobre a questão de violência nas escolas, está se realizando um curso nesse momento que entra a questão de mediação também para quase 800 professores da rede, e que foi uma demanda dos próprios professores, ou seja... Mas eu pergunto, a questão da violência, ela é igual tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares? Não. Não? Não. Nas escolas públicas, o assunto é muito mais grave do que nas escolas particulares. É diferente, quer dizer, é a mesma coisa que nós compararmos um menino de classe média, um jovem de classe média, é igual a um jovem que vive no subúrbio do Rio ou numa cidade satélite. Claro, há coisas que eles são semelhantes enquanto jovens, mas há coisas que eles são muito diferentes, porque tudo depende da localidade onde você mora, da sua raça ou cor, do gênero, etc. A escola é a mesma coisa. Tudo depende de como a escola é, de quais as condições que essas escolas têm. Então, eu acho que a gente não pode comparar a escola pública ainda, no Brasil, com a escola privada. Ainda não dá para comparar. Por mais que esse tema também não quer dizer que não exista violência dentro da escola privada, claro que existe, mas eu acho que não dá para comparar, acho que é incomparável. E que fatores contribuem para a violência? Dentro do seu diagnóstico, quais os fatores mais importantes? Olha, eu acho que, evidentemente, que a primeira coisa é um fator social, da nossa sociedade, das diferenças enormes que existem na nossa sociedade, das diferenças de classe, das diferenças de raça, cor, enfim, das diferenças de gênero, que ainda existem dentro da nossa sociedade, mas principalmente a questão econômica, Mas, além desses fatores, se nós falarmos da violência na sociedade, eu acho que não é exatamente a mesma coisa do que se nós falarmos das violências das escolas, porque existe uma violência dentro da sociedade que é devido a isso, e devido a outros fatores também, devido à modernidade, à globalização, à sociedade do espetáculo, a todo mundo querer aparecer, sociedade do espetáculo, A sociedade do espetáculo, o consumo, todo mundo querer aparecer. E dentro da escola, a escola produz e reproduz essas violências de fora, mas ela tem as suas próprias. Nas relações sociais entre os diversos atores que estão dentro das escolas, e por isso os projetos de mediação eles são fundamentais na questão do diálogo, como ela estava dizendo, na possibilidade de se escutar, de se escutar, de um escutar o outro. E eu pergunto, os professores, eles estão sempre no papel de vítimas ou eles, vez por outra, também são algozes? Como é que vocês... As duas coisas, São as duas coisas. As duas coisas, Mas eu não sei, eu tenho uma tendência, eu não sei porque eu trabalho com, eu estou formando primeiro os meninos, os nossos jovens que serão mediadores, eu sinto que eles são, realmente eles são o lado mais fraco dessa corda, Arrebenta para o lado deles mais. Então, a gente tem uma tendência a achar que eles são vítima, porque, de qualquer maneira, eles estão numa idade difícil. Lá em São Sebastião são jovens de 15 anos, 16, 15 a 18 anos, E eles têm todas eles enfrentam todas aquelas transformações normais da adolescência, que todo adolescente tem, mais aquela conjuntura da escola, localização da escola, de uma cidade que precisa ainda, que não tem os recursos necessários para esses jovens, que não tem cultura, Então,
eu acho que é uma somatória de coisas que o professor, como adulto, né, como uma pessoa já mais formada, informada, tem que ter um olhar mais condescendente para esse aluno. A gente fica, né? Eu acho que, de certa forma, você tem razão. Não sei se a palavra é condescendente, mas mais forma, humano. De certa forma, você tem razão, porque a escola ela não é feita para esses jovens. Ela não aceita essa cultura juvenil. Ela não aceita o que é a juventude. Existe um embate muito grande entre o que é o jovem, forma dele ser, dele se vestir, né? Exemplos básicos, sim, boné, piercing, forma de falar, forma de andar, que não é aceito pela escola. Então, a escola também, os professores, a escola, tem que mudar essa cultura anti-jovem, porque nós temos uma sociedade muito adultocrata e nós temos uma cultura anti-jovem na nossa sociedade. Mas, digamos, será que a mediação em si vai resolver quando o garoto é um usuário de crack e invade a sala, ou tem uma postura, chega alcoolizado e agride fisicamente? Como fazer? A mediação não é para isso. É para punir? E como fazer? Que tipo de punição? Mas deixa eu só, não, eu quero voltar, acho que eu quero falar dos professores também, senão depois eles vão brigar comigo. Eles também são vítimas. Eles também são vítimas. Quer dizer, eles sofrem muito, eles não sabem como fazer, não é à toa que esse curso que nós abrimos, voluntariamente chegaram mais de 900 professores, eles não sabem, eles não têm espaço para discutir, eles não aprenderam isso na universidade, eles não sabem lidar com essa nova população em geral, que está entrando para dentro da escola. A escola foi massificada, toda a população. Antes a escola era uma escola de elite, era diferente lidar com esses meninos. Escola massificada, toda a população entra para dentro. Pode ser que ela não fique, mas aí ela pelo menos passa e ela entra. Então, esse professor ele tem muita dificuldade. Ele é muito ameaçado. Ele é muito ameaçado. Quer dizer, ele tem muito medo. Nesse curso que nós estamos fazendo agora, uma das primeiras aulas, os professores tiveram que falar sobre a questão do medo. Eles estão com medo, efetivamente, eles não sabem o que fazer. E aí, sim, eu acho que a mediação ela é efetiva. Agora, ela não é efetiva quando é um problema de violência dura, vamos dizer, um problema que a escola não pode resolver. Tem problemas que a escola pode resolver do seu cotidiano e tem problemas que a escola não pode resolver, que são problemas sociais e que são problemas mais amplos, né? Quer dizer, a questão do tráfico, a questão do crack que você falou, né? A questão das drogas, a questão de determinados tipos de brigas que são muito violentas, né? Vamos dizer, a questão da violência sexual. Tem questões que é difícil a escola poder resolver. Então, a mediação não elimina a necessidade de haver algum tipo de punição para esse tipo de falta mais grave? Não, a mediação é desvinculada, eu acho, de uma punição. Ela é ela é bem mais preventiva. E eu vejo que ela é mais conscientizadora até dentro da escola. A mediação, quando ela é educação para o diálogo, a gente tem que pensar que força tem esse diálogo. Aí a gente cai em Paulo Freire. Esse diálogo promovido na mediação na escola tem que ser o diálogo problematizador. Então é mais importante que o aluno raciocine, reflita sobre aquele conflito que ele está vivendo dentro da escola, do que ele pensa assim, eu vou resolver como, fazer o quê, ou se vai ter um fim. Mas ele começar a refletir no conflito micro dele, dentro de um conflito macro, e se juntar com os outros alunos numa solução coletiva, quem sabe. E quando se forma esse sujeito coletivo, aí a mediação tem muito mais resultado. Então, o sentido é educativo para todos os lados, mas não no sentido de uma punição. A mediação vamos tornar esses alunos... preventivo. Conscientes da sua realidade social, do seu